Vamos lá então, mais um dia, né? É, dia 20, dia 24 aqui, se não me engano, né? 24. Começar aqui fazendo nivelações, né? Eu tenho 6 nivelações diárias para fazer, né? Então aqui é a agenda de revisão. E aqui no momento de fazer as revisões aqui eu uso material de apoio para poder fazer as revisões. E aqui na nivelação, né, no nivelamento, eu vou só perceber como é que estão os meus conhecimentos em relação aos temas que eu já estudei, né? Isso que eu estou me propondo a fazer. Covid-19, se não me engano, aqui foi abordado no material do Medcurso de 2021, né? Provavelmente eu tenha mais coisas ali, coisas mais concretas no material do Medcurso de 2022, né? Mas eu não tenho esse material. E doenças benignas da mama é um tema aí que eu já de fato passei por, né? É um tema que eu acho que encaixa mais a gente nivelar. Vamos lá, em relação às alterações benignas da mama, qual alternativa abaixo é incorreta? Cistos complicados apresentam ecos internos à ultrassonografia e, em geral, devem ser investigados com punção aspirativa. Né? Cistos complicados, imaginam que é aquele cisto que sangrou para dentro, né? Então pode ter um certo eco ali. Né? Se fosse só fluido, não teria. Se fosse só o fluido cístico, de fato, não teria, né? Mas se ele complicou, quer dizer que a gente está pensando aqui que ele inflamou, né? Que tem algum mais texto fibrótico, talvez, né? Então acho que essa não marcaria. Fibroadenoma são lesões benignas que geralmente se apresentam desde a adolescência, é verdadeiro. Descargas mamilares multiductais de cor esverdeada ou marrom, que ocorrem após expressão manual, devem ser consideradas patológicas e merecem avaliação complementar. Se não me engano, essa daqui que está incorreta, né? Não preciso considerar isso patológico. E galactorreia pode ser induzida pelo uso de medicamentos como clorpromazina, atenolol, ranitidina e metoclopramida, né, que não está sendo citado aqui, mas acho que é o mais importante. Então, tá certo, né? Esse tipo de descarga mamilar, né, a expressão papilar, ela é benigna. Quanto à dor mamária, ocorre ao redor do órgão e irradia-se para a escápula pelos nervos intercostais. A possibilidade, sim. Pode irradiar-se para a face medial do braço, pelo nervo intercostobraquial. Não sei se é esse nervo aqui que faz essa conexão. Pode irradiar-se para o pescoço e escápula através do nervo supraclavicular. Então, né? Essa irradiação para a escápula, será que é feita por nervos intercostais? Agora, o supraclavicular, nervo supraclavicular, ele libera ali uns ramos para a escápula lá por trás, né? Então, acho que a 2 e a 3 estão corretas. Agora, não tem, né, essa possibilidade. Eu não vou marcar, não gostaria de marcar um como correta, mas a 1 está correta definitivamente. Né? Pode irradiar-se para a face medial do braço pelo nervo intercostobraquial. Eu nunca ouvi falar desse nervo, né? Eu não gostaria de marcar 2, né? Eu acho que eu vou marcar 1 e 3 aqui, mas eram as 3 corretas, né? Eu não me lembro desse nervo. Alternativa verdadeira, pois o nervo intercostobraquial é um ramo, segundo o nervo intercostal, que também inerva a mama, né? Eu não saberia responder essa daqui, né? A galera acertou bastante coisa aqui e eu errei essa. São causas farmacológicas de descarga papilar, exceto metildopa e cocaína, captopril e atenolol, a gente já sabe que sim, né? Fluoxetina e cimetidina, sim. Metoclopramida e anfetaminas, daí eu acho que eu marcaria metildopa e cocaína e errei. Atenolol não acabou de ser dito aqui, que é na questão atrás aqui, ó. Atenolol, a galactorreia pode ser induzida pelo uso de medicamentos como clorpromazina, atenolol e ranitidina, né? Então, uma questão me induziu a errar a outra, aqui nesse caso, né? Captopril e atenolol, né? Exceto, né? Tá exceto, a marcada tá como exceto aqui, né? Mas cocaína e metildopa eu não sabia, né? 0% das pessoas marcaram isso. Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Em se tratando de câncer de mama e seu rastreio, a Febrasgo classifica algumas características dos nódulos como suspeitas.
Devendo-se prosseguir com a avaliação histológica, beleza, né? Fazer biópsia. Entre as características malignas dos nódulos, qual é incorreta? Então, qual aqui que não apresenta para mim características malignas, né? Então, irregular é maligno, margens indistintas é maligno, sólido impalpável totalmente circunscrito, esse aqui talvez não seja, espiculado e irregular é maligno, alta densidade demográfica, mamográfica, na mamografia, ou de alta densidade na mamografia, né? O fibroadenoma é cístico, né? Então acho que eu vou marcar aqui e acertei por sorte aí. O fibroadenoma é cístico, né? Que é a lesão mais a lesão benigna mais encontrada. Abaixo de 32 anos de idade refere na consulta ginecológica de rotina que apresenta secreção mamária espontânea à esquerda. Ok, vamos lá, né? Chama atenção. Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir. Descargas espontâneas são consideradas como fisiológicas, não exigem avaliação adicional. Isso está errado, né? A descarga provocada é que pode ser considerada como fisiológica, né? A descarga espontânea, está secretando ali, pode ser uma galactorreia, por exemplo, né? Dependendo da característica da secreção, pode ser até algo a mais. Mais de 45 anos de idade, queixa de saída de secreção amarelada pelos mamilos, refere menopausa aos 43 anos, desde então faz uso de terapia extraprogestiva por adesivos transdérmicos. Ao exame, observa a saída de secreção espessa esverdeada por vários ductos em ambos os mamilos durante a expressão. O diagnóstico mais provável é alterações fibrocísticas da mama, né? Ectasia ductal, eu acho que é uma possibilidade aqui também, né? Mas vamos marcar que tá tudo bem. E errei. Ectasia ductal, né? Não me lembrava dessa condição, né? Secreção uniductal serose, tal. Secreção espessa, pegajosa, branquiçada, esverdeada ou escura, normalmente indicativa de ectasia ductal. Essa patologia ocorre de dilatação e espessamento dos ductos, que começam a produzir fluidos, os quais ficam retidos no espaço ductal e, consequentemente, são secretados mais espessos com coloração alterada, né? Ausência de secreção em nódulos fibroelásticos. Aí sim a gente está falando de doença fibrocística da mama, né? O AFBM, alteração funcional benigna da mama. USP, paciente de 54 anos, procura seu consultório médico com queixa de fluxo papilar avermelhado. Fluxo papilar avermelhado, né? Isso chama muita atenção. Em mama esquerda, só uma mama chama mais atenção, há 4 meses. No pós há 5 anos, nega antecedente familiar de câncer de mama e ovário, solicita mamografia e ultrassonografia de mamas, ambos sem achados dignos de nota, BIRADS 2. A expressão papilar apresentava saída de fluxo sero-sanguinolento espontâneo em pequena quantidade uniductal e esquerda. Exérese dos ductos, né? Isso aqui é o nome da condição. Papiloma, se não me engano. Não é papiloma, não. Exérese dos ductos aqui. Qual que é o comentário? Eu não tem comentário. Só queria lembrar o nome da condição. Aqui, né? Derrame papilar e tal. Papiloma intraductal, isso mesmo, né? Maior causa aí de secreção serossanguínea, sanguíneo e serossanguíneo, né? Aí a gente retira esses ductos e faz análise histopatológica, obviamente, para entender melhor o que era. Paciente de 32 anos comparece preocupado à consulta com o ginecologista por ter palpado um nódulo não doloroso em sua mama direita. Não apresenta outras queixas, desconhece familiares com histórico de câncer de mama, então não chama atenção nesse sentido. O exame pode-se apalpar nódulo em quadrante superolateral da mama direita, né, na região em que geralmente aparecem os AFPM, as alterações funcionais benignas da mama, sem retrações ou abolamentos e evidências de adesão a planos profundos. Um perfeito nódulo, né? Em seu maior diâmetro, mede aproximadamente 2 cm. Considerando o caso descrito, a alternativa que apresenta melhor conduta. Mamografia deve ser solicitada dada a alta probabilidade de etiologia maligna, nunca. O patológico deve ser realizada para exclusão de malignidade. Eu não estou pensando em malignidade. Aí aqui sim, né? E confirmação de etiologia maligna, não. A paciente deve ter acompanhamento clínico e propedêutico, mas pode ser orientada de que provavelmente trata-se de uma lesão benigna, né? Exatamente. A FBM. A plasia mamária mais comum em pacientes jovens o fibroadenoma, né? É benigna e se denomina fibroadenoma. Paciente de 32 anos, está o mesmo caso, né? Secreção mamária espontânea à esquerda, tá tudo errado. A secreção de cor esverdeada, sugestiva de infecção ou malignidade subjacente.
espontânea, bom, tá correto, né? Pode ser. Errei. Tava errado ali. Acertei 6 de 10, né? Então eu não vou adicionar o assunto na agenda, né? Vou seguir aqui e vou rever esse assunto, né, para tentar nivelar mais uma vez, né? Vou rever, filtrar melhor, filtrar ali as minhas questões no Anki, né? Entender um pouco melhor, dar uma olhada na apostila e melhorar, né, a minha capacidade de responder questões sobre esse assunto. Aí vamos tentar Covid-19 agora para nivelar, né? Segundo assunto. Em Wuhan, na China, o período médio de incubação foi observado foi de 5,2 dias, com tempo máximo de 12,5 dias. Porém, ainda não temos dados sobre o comportamento da SARS-CoV-2 no Brasil. Sendo assim, indique a alternativa correta. O vírus não penetra pelas mucosas, nariz e olhos e atua principalmente nas vias respiratórias. Se não me engano, penetra sim. Está errado. Acho que o D é o correto aí, né? Fica claro aí. Considerando a alta transmissibilidade do SARS-CoV-2 por gotículas, aerossóis e contato, pode-se afirmar que os profissionais da saúde devem realizar práticas adequadas de trabalho que assegurem a prevenção do risco biológico. Claro. Práticas inadequadas de trabalho. Os profissionais da saúde não devem realizar práticas. Não assegurem prevenção do risco, né? Não faz nenhum sentido, né? Essa questão aí não tem, né? É um presente. Testou nada. Paciente com Covid-19, disfunção cardíaca. Testou o cansaço do preparação, né? O cansaço. Pacientes com Covid-19, disfunção cardiovascular. Pode apresentar hipotensão, sinais de hipoperfusão, requerendo monitoração e manejo hemodinâmico, podendo requerer fluidos, medicamentos vasoativos, terapia adjuvante com corticosteroides não bicarbonato. Pode apresentar hipotensão, mas não sinais de hipoperfusão. Por que não, né? Se eu tenho uma síndrome... não, isso aqui não pode estar certo. Ou sinais de hipoperfusão, requerendo monitoração e manejo hemodinâmico, podendo requerer fluidos, medicamentos vasoativos e terapia adjuvante como corticosteroides e bicarbonato. Bicarbonato, pensando no caso do paciente estar acidótico, acho que é esse o pensamento, nunca podendo requerer fluidos, né? Eu acho que eu iria de ser aqui, né? A possibilidade dele ter um distúrbio hidroeletrolítico, né, importante, e acidose, né? Carbonato quando necessário, né? Mas não tem muita discussão aqui, não fala muita coisa. Manejo diagnóstico terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória caracterizada como síndrome gripal, causada ou não por Covid-19, no contexto da PS e na saúde estratégica da família. Saúde estratégica de saúde da família inclui alguns passos, exceto medidas para evitar o contágio na OBS, óbvio. Notificação compulsória imediata. Eu não sei se Covid é imediato, vamos dar uma olhada. Estratificação da gravidade da síndrome gripal, claro. Casos graves, manejo terapêutico. Telemonitoramento que é para fazer. Telemonitoramento. Não é monitoramento na hora ali? Eu acho que não, né? É isso aí, né? Tem que notificar, com certeza. E sobre o uso de máscara para prevenção de Covid-19, é correto afirmar que tem sido associado à acidose respiratória, sendo arriscado para idosos, apesar da proteção evidente contra a doença. Tem sido associado à acidose respiratória. Cirúrgicas podem ser utilizadas para proteção contra a doença e devem ser trocadas semanalmente, não. Existe efetividade de filtragem em máscaras caseiras, a depender do tecido de confecção e número de camadas. Bom, certa efetividade com certeza existe, né? Difícil dizer que não. As N95 com válvulas respiratórias são especialmente adequadas para uso em UTI, que atendem pacientes com a doença. Não só, né? Procedimento, por exemplo, que eu sei que vai gerar aerosol, tem lógica usar um N95 com válvula. Eu acho que existe certa efetividade, né? A depender do tecido de confecção e número de camadas. Não existe? Complicado. Então ficaria entre essa e essa, né? Mas aí existe certa efetividade existe.
Existe a efetividade, embora menor. Devem ser de algodão e de pelo menos 2 camadas. E aqui está incorreto no sentido de que devem ser sem válvulas, né? É para tampar a válvula, eu não lembrava disso. Com válvula expiratória, né? Se eu estiver usando a válvula expiratória, eu só protejo que está usando a máscara, né? Ficou mandando coisas para fora ali. As questões de maior risco com alto potencial de exposição. As atividades de maior risco com alto potencial de exposição a fontes conhecidas ou suspeitas de Covid-19 estão relacionadas a procedimentos não geradores de aerossóis. Não, né? Geradores de aerossóis. Geradores de aerossóis, geradores de aerossóis. É aqui. Algumas intervenções, exames dentários, coletas invasivas de amostra material, além de serviços de autópsia em cadáveres de Covid-19. Que tem lógica aqui para mim. Mas não serviço de autópsia em cadáveres de Covid-19. Mas não intervenções exames dentários. Acho que eu iria aqui, né? Tanto que foi... existia muita preocupação. Ó, aqui já é 2022, né? Existia muita preocupação quanto a isso, né? No momento... Sobretudo no momento inicial ali. Né? O médico é chamado para atender uma paciente em PCR com parada cardiorrespiratória, com diagnóstico de Covid-19 e intubação orotraqueal, ventilação mecânica e decúbito prono. Tá? Com base nesse caso, e segundo as recomendações atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a alternativa correta, por pergunta da UEL, a análise da qualidade das compressões fica prejudicada, não sendo possível avaliar dados como dióxido de carbono expirado, por exemplo. Bom, se fosse assim, a gente não indicaria a prona, né? Vou aqui por exclusão, difícil dizer. Massagens cardíacas realizadas em decúbito prono mostram-se inefetivas e seu uso foi desencorajado ao longo da pandemia em qualquer cenário. Caso o paciente já esteja sob intubação orotraqueal e ventilação mecânica, recomenda-se iniciar as manobras de RCP após o retorno à posição supina. Caso não existam pás adesivas, a desfibrilação deve ser... Caso não existam pás adesivas, a desfibrilação deve ser tentada colocando-se a pá external na região dorsal e a pá apical na região lateral do paciente. Aqui tem certa lógica, sim. Após a publicação da normatização pela Sociedade Brasileira, não houve mudança significativa no algoritmo de parada cardíaca, desde que todos estejam paramentados na forma adequada. Isso aqui não tem lógica. Acho que eu iria aqui, né? E acertei aí sem querer. Né? Eu nunca manejei paciente com Covid assim, né? De tão de perto. Né? Era uma coisa mais orgânica que a gente fazia ali. Mas também eu vou explicar o contexto, mas... A ideia é de que dá para tentar fazer. Então o paciente está deitado, né? Decúbito prono, ele está com o peito apoiado na maca ou apoiado na cama. E dá para tentar fazer a desfibrilação colocando a pá externa na região dorsal e a pá apical na região lateral do paciente, né? Então eu imagino que na lateral aqui esquerda a pá apical e a região e a outra na região dorsal, né? A pá external. Para fim de vigilância epidemiológica e controle da cadeia de transmissão da Covid, a opção correta quanto ao isolamento de casos confirmados da infecção, segundo o guia, é: indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial devem manter-se em isolamento até 10 dias depois da coleta da amostra. Até 10 dias. Mesmo assintomático, isso tem lógica para mim. Indivíduos que desenvolvem síndrome respiratória aguda grave devem manter esse isolamento por 28 dias, mesmo que recebam alta hospitalar. Não sei se é assim. Indivíduos com síndrome gripal com formação laboratorial devem manter-se isolados por 14 dias, independente da remissão dos sintomas. Não é, né? A partir da remissão dos sintomas, não é isso? Acho que eu vou aqui. Mas não sei se tá certo. Acho que sem querer aqui, na verdade. Foi um chute. Né? Caso assintomático, tá bom. Mas tem que saber chutar também, né? Com relação às vacinas da Covid-19, a cidade qual delas tem vetor viral na composição? Eu não sei. Tenho a mínima ideia disso aqui. Coronavac, Janssen, vetor viral. Moderna e Coronavac. Oxford, AstraZeneca,
Acho que eu gostaria de colocar a Oxford AstraZeneca só porque por, por, por me lembrar dos relatos lembrar dos relatos é a Oxford AstraZeneca mesmo, mas não a Pfizer, a Janssen, né? Mas foi mais por me lembrar dos relatos de reação e tal, né? Como é que são essas vacinas, né? Então, Sinovac, Coronavac, Instituto Butantan. Vacina contendo antígeno vírus inativado. Aí AstraZeneca. Vacina contendo partículas virais do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé deficiente para replicação que expressa a proteína SARS-CoV-2 spike, que é a que gera imunidade, né? É a que gera a resposta imune. Farmacovigilância mostrou que há um possível evento adverso de trombose, mas são raros então. Aí aqui, Pfizer, vacina de RNA mensageiro. Característica importante é que ela é indicada para maiores de 12 anos, sendo que os estudos mostraram que, na faixa etária de 12 a 15, ela apresentou alta eficácia na prevenção dos casos. E Janssen, outra vacina recombinante que contém adenovírus tipo 26, codifica a glicoproteína spike. Né? Então, Janssen e a AstraZeneca fizeram a mesma coisa. Eles pegaram um adenovírus ali sem capacidade de replicação, né? Deficiente para replicação, melhor dizendo, e aí fizeram com que ele expressasse a glicoproteína SARS-CoV-2 spike, né? Que é a glicoproteína que induz, além de ser a glicoproteína que, se não me engano, né? Glicoproteína que induz entrada dentro das células, né? Ela é a que induz também a resposta imunológica, né, se não me engano, né? Então é isso aí. Riscos da Covid-19 em gestantes, em geral, não são reduzidos pela vacinação baseadas em vacinas de RNA. Acho que são sim. Inclui desenvolvimento de malformações fetais envolvendo o sistema nervoso central entre o maior deles. Eu não sei. Mulheres apresentam-se aumentados para internações, inclusive UTI, quando comparado às mulheres não gestantes. Se não me engano, não. Isso daqui inclui descolamento precoce placente, cerca de 20% das gestantes com doença, devido à grande carga viral placentária. Acho que desenvolvimento de malformações fetais envolvendo o sistema nervoso central entre o maior, acho que encaixa melhor, mas não era também. Aqui dá para adicionar o assunto na agenda, né? A maioria das questões aqui são mais saúde pública e vigilância, do que dos resultados clínicos, né? Do que das maneiras de tratamento e tal. Muito provavelmente isso vai surgir em um outro momento, né? Eu vou adicionar o assunto na agenda, mas é um assunto que eu preciso rever de uma maneira. Eu acertei 8 questões de 10 aqui. E as minhas ideias são de tentar acertar de 9 para cima, né? Mas é um processo. Então vou pausar, porque já deu a pausa, faz um tempo inclusive. E aí sigo depois. Vamos seguir aqui então. Faltam 4 assuntos para nivelar. Vou tentar fazer um pouco mais rápido, né? Explicar o raciocínio mais um pouquinho mais rápido. Segue. Então, animação neonatal, né? Pediatria, reanimação neonatal. Após um período expulsivo prolongado de parto vaginal, o bebê nasce em apneia e com hipotonia generalizada. É levado ao berço de reanimação e, após os espaços iniciais, apresenta frequência cardíaca de 80, ainda abaixo de 100, e apneia. Após o primeiro ciclo de ventilação com o BPP, né, que é a primeira coisa que a gente faz, com máscara facial e oxigênio a 21%, a frequência ainda é de 80, respiração é irregular e o recém-nascido apresenta cianose generalizada, né? Então a gente tem que tomar uma decisão, uma atitude aí rápida. O oxímetro de pulso ainda não mostra saturação de oxigênio. O próximo passo é verificar o ajuste da máscara, isso aqui, a face do recém-nascido, e repetir a VPP com oxigênio a 21% por mais 30 segundos, né? Verificar a técnica, checar técnica. Toda vez que uma questão me oferece a opção checar técnica, né? A gente sabe que é isso que é para fazer. De acordo com as diretrizes brasileiras, da Sociedade Brasileira de Pediatria, ao nascimento, o recém-nascido com idade gestacional acima de 34 semanas, alguns parâmetros devem ser
avaliados para decidir pelo clampeamento tardio do cordão umbilical. É necessário, por exemplo, que a placenta esteja com a circulação preservada, sem descolamento prematuro, placenta prévia ou rotura, ou prolapso ou nó verdadeiro cordão, nosso quanto ou, né? Além disso, também deve ser avaliado se o RN está chorando, respirando e se apresenta tom. É isso aí, né? 3 perguntas. Tônus de flexão, ausência de mecônio, frequência cardíaca acima de 100 e se o RN está rosado. Né? Se a RN estiver respirando, chorando ou se apresenta tônus. Né? Então esses são os parâmetros, né? As três perguntas principais que a gente vai fazer aí quando tiver acabado de nascer o bebê. Os recém-nascidos que ao nascimento não existiam movimentos respiratórios regulares e ou aqueles cujo tônus muscular está flácido precisam ser conduzidos à mesa de reanimação. Beleza. Nesses casos, quais os passos iniciais indicados em o correto procedimento de reanimação? Né? Em ordem, tem que ser em ordem. Manter a cabeça em extensão, em leve extensão, né? Então isso aqui a gente já desmarca. Prover calor. O paciente quer a paz, né? Então, aquecer, posicionar, aspirar se necessário, né? Na verdade, se necessário, e secar o paciente. Esses passos devem ser executados em no máximo 30 segundos, né? Aqui tá perfeito. Bem descrito. Prover calor, o paciente quer, o bebezinho acabou de nascer, ele quer a paz. APAS. Secar por último. Você é chamado para atendimento de parto expulsivo, gestante de 37 semanas de gestação, sem intercorrências identificadas no período pré-natal. Recebe o bebê do obstetra, observa que a criança não está chorando ou respirando. Você conduz ao berço de reanimação, realiza os passos iniciais de secagem, aspiração, posicionamento adequado e tal. Verifica que a frequência cardíaca em 6 segundos é de 12 batimentos. Né? Então, em 60 segundos, né, que é vezes 10, seria de 120. E a criança ainda não respira. A frequência cardíaca está alta, mas a criança não respira ainda. Opta por iniciar a ventilação com pressão positiva, com ar ambiente, monitorizando a criança com oximetria e monitor cardíaco. Após 30 segundos de ventilação, com balão e máscara, a criança já respira espontaneamente, a frequência cardíaca é de 120 minutos e a oximetria de 80. Essa oximetria vai seguir normal aqui, vai seguir. Oferecer oxigênio? Não precisa. Mantendo a 100. Então, e aí agora, né? Verificar a técnica da ventilação com pressão positiva, mantendo a 100 suplementação de oxigênio por quanto, né? Eu tiro o VPP já, a criança já está bem, já resolvi o problema. Interromper a ventilação com pressão positiva, mantendo reavaliação de frequência cardíaca e da respiração, enquanto realiza os procedimentos de rotina na sala de parto. Né? Então, essa daqui sai para mim, essa daqui sai para mim também. Verificar a técnica, mantendo com suplementação de oxigênio de no máximo 40%. Eu não suplementei oxigênio, não dei oxigênio para ela, né? Ar ambiente. Mantendo assim a suplementação de oxigênio, né? Verificar a técnica. Mas já tá tudo bem com ela, né? Já melhorou. Eu vou interromper. Tá bem, melhorou. Deu certo o que eu fiz. Então essa é a ideia. Deu certo o que eu fiz, né? E aí o que chama atenção, né? O que pode causar certa confusão é essa oximetria aqui de 80%. Mas na verdade ela é esperada, né? Então, ó, aqui a gente traz as ideias aqui, né? Até 5 minutos 70% a 80%, entre 5 e 10 minutos 80% a 90%, mais de 10 minutos 85% a 95%, né? Então, aí, somente usando esses parâmetros aí, quando acabou de nascer e tal, 80%, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Sobre a reanimação neonatal, é correto afirmar. O score de Apgar é utilizado para indicar a necessidade de reanimação neonatal de acordo com as diretrizes de URICOR. Não, o score de Apgar não é utilizado para isso, não. Manobra mais efetiva da reanimação neonatal é a ventilação com pressão positiva. Eu não gostaria nem de ler o resto. 3 perguntas que se deve fazer no nascimento do recém-nascido para indicar a necessidade de reanimação são respirando, chorando, a termo, presença de mecônio, nunca. Ao se iniciar a ventilação com balão e máscara, temos que acoplar o balão a uma fonte de oxigênio. Não. Quando a gente iniciar, né, a ventilação com balão, a VPP, a gente vai não dar oxigênio, né? Vai ser em ar ambiente, né? Então a manobra mais efetiva aqui está correto. E o Apgar,
aquela questão ali do Apgar, né? Na verdade, o Apgar não estabelece conduta, né? Essa é a questão, né? Essa alternativa pegou muita gente, mas não entenderam por que ela está incorreta. Vai lembrar que o Apgar é o score para avaliação da vitalidade do RN, considerando 5 parâmetros: cor, respiração, frequência cardíaca, tônus muscular e irritabilidade reflexa. Mas antes, né, só com a frequência cardíaca e respiração, a gente já vai tomar a decisão de iniciar ou não a VPP, né? Então, acho que daí fica claro aí que o Apgar não estabelece essa conduta aí. Desde na 38ª semana de gestação, desenvolve quadro de pré-eclâmpsia e precisa ser submetido a cesariana de urgência. O bebê nasce coberto por mecônio hipotônico. Tá, então talvez tenha que lavar. Tenha que dar um banho nesse bebezinho. Após receber os procedimentos essenciais de estabilização, calor, posicionamento do pescoço leve extensão, secagem, aspiração e tal, de 30 segundos, mantém o quadro de apneia e frequência cardíaca de 60. Nesse momento, o que a gente faz? Checa a técnica. Não, ela nem fez VPP ainda. Então a gente vai fazer VPP, vamos ver como. Iniciar compressões? Não. CPAP nasal? Não. Coto? Não, ainda não, né? Primeiro passo, ventilação com pressão positiva, né? Resolve a maioria dos casos. Acerca do manejo adequado do trabalho de parto, bem como do tratamento, a prevenção de suas complicações, julgue o item a seguir. Ocorrendo distócia de ombro em gestante obesa, deve-se realizar o clampeamento do cordão umbilical antes da saída do ombro fetal, pois, nesse caso, é comum que o feto nasça deprimido, necessitando ser entregue imediatamente aos cuidados de um neonatologista. Olha, eu não sei, às vezes essa distócia aí é rápida, né? Então rolou a distócia, impactou o ombro e tal, mas às vezes tira rápido. Não sei se precisa disso não. Acho que não, viu? Deve ser o clampamento antes da saída do ombro fetal. Nem sei, não acho que é indicação, né? Não lembro. É isso aí, né? Não é pra fazer. O clampeamento do cordão deve ser realizado após a tração completa do recém-nascido, né? E aí, se ele tiver ali, se a gente tiver alguma indicação depois de traí-lo, se tiver alguma indicação, né? Se tiver uma indicação de clampeamento imediato do cordão para poder fazer procedimentos de reanimação, daí vai ser feito depois. Sobre os efeitos do clampeamento tardio do cordão nos recém-nascidos com muito baixo peso, é incorreto afirmar que menor risco de enterocolite, aumento de oxigenação cerebral nas primeiras 24 horas após o nascimento, maior incidência de asfixia. Maior incidência de asfixia? Por quê? Menor risco de hemorragia peri-intraventricular, menor incidência de desconforto respiratório. Acho que aqui não encaixa, né? Acho que aqui não encaixa um raciocínio ali. A frequência cardíaca é o principal determinante na decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Logo após o nascimento, esse nascido deve respirar de maneira regular e suficiente para manter a frequência cardíaca acima de 100. Então esse é o corte. Claro, a reanimação no Natal, acho que na prática que ela é mais bem complicada, na verdade, né? Porque tem que saber os valores e tal, da epinefrina, então isso aí é algo para se treinar bastante ali lá no nosso cursinho da prática. Traçado da frequência cardíaca do feto piora com as desacelerações tardias, tornando-se mais graves e a paciente podendo ser levada à sala de cirurgia para ser submetida à cesariana de emergência. Após a incisão do útero, o obstetra nota grande perda de sangue e escoamento da placenta. Complicou, hein? Verifica-se a RN no sexo masculino débil, pálido e apneico. Ele é colocado em uma fonte de calor radiante pela equipe pediátrica quando se contata grave bradicardia. As etapas de reanimação, incluindo secar, estimulação, sucção da orofaringe, falham e aumentam a frequência cardíaca para acima de 50. Os procedimentos de reanimação foram incrementados gradativamente. A criança, por fim, se estabilizou após intubação endotraqueal com ventilação de pressão positiva, compressões de tórax e aplicação de uma dose de epinefrina por meio do catéter venoso umbilical, né? Que é a melhor maneira de a gente fazer essa aplicação de epinefrina. Outra possibilidade é aplicar direto na traqueia, pelo tubo. Qual das seguintes afirmações a respeito da suplementação de oxigênio na sala de parto é verdadeira? Todos os RNs sadios devem apresentar cor rosada aos 5 minutos de vida. Não, acho que é mais um pouco, né? Os procedimentos de reanimação devem ser iniciados com 100% de oxigênio. Não. O nível de saturação de oxigênio no útero é cerca de 70%. Esse aqui eu não tenho certeza. Por que seria, né? Se ele tá... Não, né? É a transição que derruba essa saturação.
Hiperóxia pode ser prejudicial e deve ser evitado. Isso aqui, poxa, isso aqui é uma afirmação que fica fácil, né, de marcar. Os procedimentos de reanimação devem ser iniciados sem 100% de oxigênio, né? Ô, louco, acertei todas, cara. Acertei todas aí. Questões que eu achei bem fáceis, pra falar a verdade. Adicionar na agenda, questões que eu achei fáceis. E vamos seguir aqui, ver o que tem. Insuficiência cardíaca congestiva, né? Faz muito tempo que eu não me relaciono com esse tema. Então vamos responder aí. Líquido pleural de paciente de 45 anos internado para esclarecimento diagnóstico de derrame pleural direito. Tem LDH 100, proteína 1.5. O sangue colhido simultaneamente mostrou LDH 350. Né? Então tá mais baixo aqui. E proteínas totais 6. Né? Então, quadro clínico apresentado mais provavelmente constaria de. Então, as ideias são. Foi feita essa avaliação para entender se esse derrame aí era um derrame parapneumônico ou um derrame causado por insuficiência cardíaca congestiva, né? Alguma condição congestiva. Né? Então, dispneias esporos, ortopneia e cardiomegalia. Dispneia súbita, não. Emagrecimento, hemoptóicos, não. Então, acho que o pensamento é esse, né? Mais simples a questão. Homem de 60 anos, hipertenso e diabético, apresenta dispneia esforços, exame físico sobre o sistólico no quarto espaço intercostal esquerdo, junto à borda external sem frêmito, que se intensifica com a inspiração profunda. Qual o mecanismo fisiopatológico mais provável? Né? Respondendo ICC fica mais, né? Respondendo aqui ICC, insuficiência valvar reumatismal, 60 anos. Síndrome restritiva ventricular, síndrome carcinoide, né? Insuficiência cardíaca esquerda aqui, eu acho que fica claro também. Essa questão se tá perdida, né? Se não tá direcionada assim, porque quando tá direcionado, né? A gente sabe que tá respondendo coisas de insuficiência cardíaca. Bom, todo mundo tem essa experiência aqui, né? Furosemida é o principal diurético utilizado para controlar a congestão, sendo que o alvo terapêutico principal na insuficiência cardíaca aguda é a redução da congestão, que está presente em cerca de 85% dos pacientes. Sendo adequado apenas o item, deve ser utilizado de forma intensa e com início tardio. Redução no tempo de internação e reinternação por insuficiência cardíaca. Reduz a reinternação? Mas não naqueles com uso crônico. Eu acho que no paciente com uso crônico a dose não deve ser igual, né? A dose deve ser no máximo equivalente à de uso prévio. Eu acredito que não, né? Não. Reduz a reinternação. Não sabia disso. Nunca pensei nisso. Então vamos lá. Não, a dose máxima é de 80 a 160 mg por hora, né? Do endovenoso. Então se o paciente já tiver com esse uso, a gente não vai passar disso, né? Acho que tem uma lógica aí também. Furosemida administrada em bulos é a forma que utilizamos na insuficiência cardíaca aguda ou descompensada com componente congestivo. Mesmo pacientes que já fazem uso crônico devem receber este bolus. É esse mesmo bolus aqui. Exato, quando utilizado em momentos certos, por uma vez esse benefício, mas lembre-se, não diminui a mortalidade desses pacientes. Né? Então é isso, né, basicamente. Difícil, tá na íntegra da tal, né? Para promover a descongestão de forma eficaz, que está na melhor clínica, redução do tempo de internação e reinternação por insuficiência cardíaca. Tirada na íntegra da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. Questão difícil. Pelo comentário do rapaz ali. Com relação à insuficiência cardíaca pós-operatória, essa alternativa é incorreta. Vários fatores de risco predispõem ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca, sendo os mais significativos deles a doença arterial coronariana, hipertensão e idade avançada. Isso é verdadeiro. A insuficiência cardíaca mal controlada representa os fatores de risco mais sérios para o paciente pré-operatório. Claro. Vários fatores podem... O risco de insuficiência cardíaca é maior durante o período intraoperatório. Essa aqui tem dúvida. Vários fatores podem levar à insuficiência cardíaca de início recente ou descompensação da insuficiência cardíaca pré-existente no período perioperatório, incluindo isquemia cardíaca miocárdica perioperatória ou IAM, sobrecarga de volume, hipertensão, sepse, doença da válvula cardíaca oculta,
embolia pulmonar e fibrilação atrial aguda. Isso aqui me parece bem prudente, na verdade. É no intraoperatório? Será que não é no pré-operatório, não? É, né? E ser no período pré-operatório é considerado fator de risco para maior para complicações cardiovasculares, né? É maior no período pós-operatório, não durante a cirurgia. O risco de desenvolver ICENA no paciente que não tem insuficiência cardíaca, né? O risco de desenvolver é maior no paciente que opera, paciente depois de operado. Considerar paciente feminina, 55 anos, atendida no pronto-socorro com história de espinéus moderados de esforço, 45 dias, com piora progressiva associada a ortopneia, DPN, edema progressivo de membros inferiores, né? Tudo claro aí. Ao exame, em repouso, o paciente apresenta frequência respiratória de 26, satura 92 em ar ambiente, pressão arterial de 161 por 91, altíssimo, né? Frequência cardíaca de 89, edema de membros e duas cruzes em 4 e presença de turgência jugular, né? Tá descompensada, né? Claramente. A ausculta cardíaca não apresenta alterações. Na ausculta pulmonar houve estertores finos discretos em ambas extremidades inferiores dos campos pulmonares posteriores. O paciente foi internado, submetido a ecodoppler, que mostrou uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 66% pelo método planar de Simpson. 66% não é um grande absurdo, né? Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente são compatíveis com o diagnóstico de cor pulmonar. Né? Não, né? Não, né? Não. A gente espera uma congestão sistêmica mais exacerbada aqui, preciso pensando em cor pulmonar, né? O paciente apresenta uma dispneia de causa pulmonar, já que a função contrátil do ventrículo esquerdo é normal. Então, né? Complicado. Frequência cardíaca de 89 não eleva essa frequência cardíaca. Por que essa frequência cardíaca está tão baixa? Com uma pressão dessa, né? Um paciente que está dispneica e tal, não está se sentindo bem. Um resultado negativo da dosagem de peptídeo natriurético é suficiente para descartar a insuficiência cardíaca nessa paciente. Difícil afirmar esse tipo de coisa, né? O paciente apresenta insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção preservada do ventrículo esquerdo. Aí sim, né? Ela tem a clínica de insuficiência cardíaca. Daí eu faço um exame e tiro não altos parâmetros na ecocardiografia, além da fração de ejeção, que possam corroborar o diagnóstico na insuficiência cardíaca. Ah, sim, outros parâmetros. É isso aí, né? Fração de ejeção preservada aí. No diagnóstico, na prevenção de insuficiência cardíaca é imprescindível. Eu quero ver só um comentário sobre o peptídeo natriurético aqui. Incorreta, porque esse peptídeo é pela distensão, né? Um resultado negativo na dosagem de peptídeo natriurético atrial é suficiente para descartar nessa paciente. Apesar da dosagem de BNP auxiliar, esse exame não é específico para insuficiência cardíaca e pode apresentar falsamente negativo em alguns casos, exemplos obesos. Novamente, o diagnóstico IC é feito pela sintomatologia e não depende de nenhum exame complementar. No diagnóstico da prevenção da insuficiência cardíaca, é imprescindível a seguinte medida: iniciar diuréticos na insuficiência cardíaca assintomática, aí o paciente cai, né? Realizar ecocardiografia periódica em intervalos pré-definidos. Diagnóstico e na prevenção. Não. Agora, esse aqui encaixa pra mim, né? Agora, as duas coisas? Não, esse aqui não. Esse aqui encaixa melhor. Diuréticos na ICA assintomática também tem lógica, né? Tô falando necessariamente de furosemida, né? E aí? IECA e beta-block para pacientes de disfunção VE assintomáticos? E é isso mesmo, né? E é isso mesmo. Eu não lembrava mais.
Questão 7 aqui. Tô cansando já. Faltam 8 minutos ainda. Pacientes com insuficiência cardíaca apresentam reinternações frequentes por descompensação. Com o objetivo de diminuir tais descompensações, deve-se recomendar aos pacientes com IC, especialmente os mais graves, prescrever preferencialmente tiltiazem ou verapamil para controle da hipertensão. Não, né? Não é isso que a gente vai usar. Indicar o uso de anti-inflamatório não hormonal quando houver quadros álgicos. Vacinar contra a influenza e pneumococo, isso com certeza tem que ser feito, né? Usar rotineiramente o ácido acetilsalicílico e simvastatina como medidas de prevenção primária. Todo mundo? Independente dos comentários descongestionados. Não, mano, mas vacinar aqui, ó. Vacinar aqui é bonito de clicar, né? Vacinar ali é bonito de clicar, né? Achar o clínico mais confiável para avaliar a insuficiência ventricular direita é estertor de bolha, perfusão periférica diminuída, êxtase jugular pulsátil a 45 e edema de membro. É a êxtase jugular, né, cara? Êxtase jugular pulsátil aí a 45 graus. Com certeza, né? O ventrículo direito tá falhando, ele não consegue passar o sangue faz êxtase, né, cara? Êxtase é exatamente isso. As doenças não somente, né, mas tá muito relacionado. As doenças da Uninove, doenças isquêmicas do coração e a insuficiência cardíaca são responsáveis por aproximadamente 39% dessas mortes por doenças cardíacas. Ok. Indique o item com erro. A incorreta. É fator de risco bem conhecido para eventos cardíacos perioperatórios. Pós-operatório também, intraoperatório também, né? O preço de insuficiência cardíaca esteve associada com aumento de risco de mortalidade perioperatória e de rehospitalização em 30 dias, quando comparado a um grupo com doença arterial coronariana sem insuficiência cardíaca. Aqui tem lógica também, né? E aqui tem lógica também, né? As duas aqui eu acho que tem lógica, né? Eu tô procurando um erro. Fração de ejeção reduzida é considerada forte preditora de eventos em pacientes submetidos à cirurgia vascular. A fração de ejeção gravemente reduzida não é preditora independente de mortalidade. Não? Ah, pô, tem que ser. O cara consegue mandar menos de 30% do sangue. Então isso aqui tá errado. Tem que ser, pô. Aí. Tem que ser, não é possível. Consegue mandar menos de 30% do sangue, devia mandar mais 70% e não vai morrer por causa disso? Paciente de 68 anos de idade, em tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porém sem melhora clínica, apresenta ao ecocardiograma fração de ejeção de 29%, hipertrofia excêntrica, com hipocinasia difusa, né, não manda sangue nenhum, o cara tá muito mal, classe D aí. Momento sintomático, classe funcional 3, perfil A, estágio C, e D seria o refratário. Eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo, QRS maior do que 150, sinusal e frequência cardíaca de 60. Em tratamento clínico otimizado há 6 meses com ramipril, uma vez ao dia, carvedilol em dose plena, aldactone e furosemida pela manhã, sendo a última diretriz brasileira de manejo de insuficiência cardíaca publicada em 2018, seguindo, né, a nossa diretriz, assinale a alternativa correta. O uso da ivabradina estaria indicado. O uso de sacubitril valsartana nessa população não se mostrou eficaz, sendo reservada para pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Na verdade, esse é o uso de, que eu me lembre, né, que eu consigo ainda, que eu me lembre, tenho fixo e tal, aqui sacubitril valsartan é interessante. Não, acho que não, né? Aqui também não. Trocar IECA por sacubitril valsartan, se não houver melhora, encaminhar para transplante cardíaco, pois a ressincronização está contraindicada nesse caso.
Eu acho que aqui tá mais aí. Acho que aqui tá mais e tava mesmo, né? Adicionamos o assunto então insuficiência cardíaca na agenda, né? E doenças benignas na mama não foi pra agenda? Não foi, né? Não foi. Acertei 6. Né? Então a minha ideia é de nivelar 6 por dia, acho que nivelei 3 até agora, né? Ou 4. Ou 4, né? Eu me lembro aqui. Assuntos de estudo. Assuntos disponíveis aqui, filtros. Nivelado sim, em revisão não. Então esse é um nivelado que não está em revisão, que são os que eu preciso vir aqui dar uma olhada, né? Porque eu nivelei, tentei nivelar, mas não consegui, então ele não foi para revisão. Eu tenho que vir aqui depois de dar uma estudada, né, e rever. Né? Então esse aqui é interessante, esse filtro. Já adicionados na agenda só 16 assuntos? Como assim? Só 16. Não, tinha um monte de assunto adicionado na agenda. Já adicionados na agenda. Não tá certo, porque tá faltando esse cardíaco aqui, por exemplo. Vamos limpar os filtros. Limpar filtro. Aqui, ó, já adicionados na agenda, agora sim. Eu tenho que verificar para poder dizer o que tá precisando, que tá faltando fazer, né? Então acho que insuficiência cardíaca entrou hoje. Covid-19 entrou hoje. Reanimação neonatal entrou hoje. 1, 2, 3. E teve o mama, né? Que eu respondi, mas não nivelei. Né, não cheguei lá. Então vamos nivelar mais 2, né? Faltam 2 para nivelar. Agora entra uma pausa, né? Não vou abrir essa métrica aqui. Agora entra uma pausa, né? Exatamente nesse momento. Recebendo uma ligação aqui, spam. Spam, né? Ligação do spam. Entra uma pausa aqui exatamente nesse momento, né? Eu preciso seguir nivelando, então eu vou tirar aqui o... Tá? E falta um nivelar. Tá filtrado por incidência, né? E vou escolher aqui temas para nivelar. Né? Temas para nivelar. Então faltam 2 temas para eu nivelar. E vamos nivelá-los depois da pausa aqui. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui agora. Eu tenho que selecionar 2 temas para fazer. Eu vou escolher um trauma cirúrgico. Né? Trauma cirúrgico. Vou escolher alguma especialidade cirúrgica aqui para... Alguma coisa da cirurgia aqui para nivelar, né? Especialidade cirúrgica entra para outra discussão. E talvez aqui de clínica depois, pneumonia, né? Um PAC. Vamos ver como é que a gente se sai resolvendo questões de trauma torácico e de PAC. Paciente vítima de acidente automobilístico com trauma torácico. Ao exame físico encontra-se inconsciente, PA 70/40, com pletora e êxtase. Quais os diagnósticos mais prováveis, né? Então eu penso aqui, o paciente está com hipotensão já, eu penso em pneumotórax, né? Eu quero sempre afastar pneumotórax. E outra coisa que eu penso, né? Então o pneumotórax está aqui. E taponamento, né? As duas coisas aí que... E aí o exame físico vai me direcionar, né? Eu vou fazer exame físico desses pulmões, vou entender como é que tá esses pulmões. E vou andar ou não para ir para pneumotórax, eu vou entender como que tá esse coração e vou andar ou não para taponamento. Já estou lendo aqui. Grande laceração torácica à esquerda com exposição de parênquima pulmonar, né? Foi submetida a drenagem torácica no local do acidente, curativo inclusive do ferimento. Débito do dreno no trajeto até o hospital, cerca de 30 minutos, 150 ml de sangue, né?
Então o que a gente vai fazer? Toracotomia de animação. Então, mas eu não sei se esse sangramento é rafia do miocárdio. Eu não sei se o diagnóstico é esse, né? Se o miocárdio rompeu, né? Controle do sangramento pulmonar ou intercostal. Que é o que eu imagino que tá sangrando, né? Exatamente, né? Então, ferida aberta ali, drenou mais de 1.500, toracotomia de urgência aí. Paciente de 27 anos, vítima de ferimento por arma branca, no sexto espaço intercostal, na altura da linha axilar anterior esquerda. Né? Então, sexto espaço intercostal, axilar anterior esquerda. Chega ao pronto-socorro de espineco, sudoreico, Glasgow 14, pulso de 130. Né? Então, tá perdendo sangue? Provavelmente. Pressão arterial de 80/60, tá perdendo sangue? Com certeza, é classe 3 aí. Frequência respiratória 35, murmúrio vesicular diminuído no hemitórax esquerdo, né? Então agora há a possibilidade de não estar perdendo sangue, né? Ou ser um hemotórax. Com base nesse caso hipotético, nos conceitos médicos a ele associados, julgo o item a seguir. Drenagem de tórax imediata na sala de emergência está bem justificada pelas condições descritas do paciente, né? E olha, é o início do hemotórax, né? No início do hemotórax a gente tem exatamente isso daqui, né? O paciente foi ferido por arma branca no sexto espaço e tal. O parênquima pulmonar dele tá sangrando, algum vaso intercostal ali tá sangrando muito para dentro do, né? Então ele sangra, eleva a frequência cardíaca e a pressão arterial já está começando a cair a despeito dessa elevação da frequência cardíaca, né? O paciente que está ali desesperado e tal, ele tá perdendo sangue. Agora, essa dispneia surge antes, né? Que chama atenção também, né? Murmúrio vesicular diminuído no hemitórax esquerdo. E aí? Está pensando? Bom, sim, não importa. Óbvio. Drenagem de tórax, toma torácico, né? O choque é hemorrágico até que se prova o contrário, né? Pronto. Traumatismo torácico dos dias atuais assume grande importância devido, em parte, à sua incidência e, por outro lado, pelo aumento da gravidade e mortalidade das lesões. Isso se deve pelo aumento do número, poder energético e variedade dos mecanismos lesivos, por exemplo, a maior velocidade dos automóveis, a violência urbana e, dentro dessa, maior poder lesivo dos armamentos, além de outros fatores. Quanto ao trauma torácico, marque a alternativa incorreta, né? Chama atenção aqui. Fratura de costela é mais comum das lesões ósseas da parte torácica, com certeza, podendo ocorrer isoladamente ou associada a pneumotórax ou hemotórax, tá? Beleza? A fratura dos últimos arcos costais pode se associar à lesão do fígado ou baço. A lesão dos primeiros arcos se associa a traumas graves com possíveis lesões vasculares. Perfeito, né? Os primeiros arcos são mais resistentes, inclusive, né? Tão próximos de vasos mais nobres. E, bom, é uma alternativa que deu uma aula aqui. Define-se como fraturas múltiplas a fratura de dois ou mais arcos costais em mais de um local diferente, determinando perda e rigidez de parte ou todo o envoltório ósseo torácico, fazendo com que essa parte do tórax possa se movimentar de uma maneira diferente do restante, movimento paradoxal do tórax. Agora, fratura de dois ou mais arcos costais em mais de um local diferente. Então esse aqui é um... Isso aqui chama atenção, né? Dois ou mais arcos costais e duas costelas contíguas, né? No mínimo duas costelas contíguas, né? Então, acho que parece que tá certo e tal, mas às vezes foi definido de uma maneira que é inusual, pelo menos para mim. Toracotomia está indicada quando houver saída imediata na drenagem pleural de mais de 1.500 ml de sangue, certo? Ou de mais de 20 ml quilopeso, ou se na evolução o sangramento horário for maior do que 200 a 300 ml por hora durante 2 ou 4 horas consecutivas. Isso aqui está perfeito também, dando aula para nós. Quilotórax é o acúmulo de líquido linfático na cavidade pleural. Sua etiologia geralmente é devido a um ferimento transfixiante do tórax que acomete o ducto torácico, verdadeiro. O diagnóstico é semelhante ao hemotórax. Porém, quando se drena
Um líquido, um líquido vertente de aspecto leitoso e rico em células linfóides é caracterizado o quilotórax. Certo? Também deu uma aula aqui. Procurando incorreta, não tem nada aqui. No tamponamento cardíaco, pós-ocorrência de trauma, a suspeita clínica caracterizada pela tríade de Beck consiste na diminuição da pressão venosa central, aumento da pressão arterial e abafamento de bolhas cardíacas, né? Aí essa aqui que tá errada, né? Diminuição da pressão venosa central, eu tenho êxtase jugular, né? Do paciente, né? Então essa daqui que tá errada para nós. Mulher de 36 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, trazida ao pronto-socorro, apresentando quadro de espineia e presença de laceração em parede torácica anterior direita. Tá. Laceração. Sendo realizado o diagnóstico por um motórax aberto. Qual a conduta imediata apropriada, né? Curativo de 3 pontos é fora do hospital. Vítima de acidente motociclístico, trazida ao pronto-socorro, já está no pronto-socorro. Vou fazer o curativo de 3 pontos, né? Curativo estéreo em laceração torácica com conclusão de 3 lados, ou já coloca um dreno, né? E aí? Coloca um dreno no local através da própria laceração ali, depois eu vou suturá-la. Ou as grandes preocupações aqui é que a gente não vai conseguir produzir oclusão, né? Não vai conseguir juntar esses bordes, talvez, né? Por causa da laceração. Sedação seguida de intubação da traqueal. Ensego no espaço intercostal direito. Não, então isso aqui não, né? E ela só tá com dispneia, então tá tudo bem, aparentemente. Instalação de drenário torácica através da laceração ou curativo estéreo em laceração torácica com conclusão de 3 lados. E depois a gente coloca a drenagem, né? Parede anterior torácica direita, né? A gente pode colocar aqui mais postura lateral, que eu acho que vamos fazer o curativo, né? Pensando no que eu falei agora. A gente coloca o curativo e aí depois faz uma outra incisão e drena, né? E aí, isso será feito posteriormente, mas não é a conduta imediata. Achei que ali fosse aparecer uma explicação no motivo ali, mas não apareceu. São características típicas do pneumotórax hipertensivo, exceto hipertensão, compressão no pulmão contralateral, ausência unilateral de murmúrio, deslocamento de mediastino, mas hipertensão é a única coisa que não acontece, né? Beleza, bateu um monte nessa tecla e encheu o saco nesse sentido. A conduta imediata a ser tomada ao se diagnosticar um pneumotórax hipertensivo é função de alívio, segredo de drenário do tórax, né? Perfeito. Conduta imediata. Pericardiocentese? É duro. Um dos primeiros desafios enfrentados pelo residente em cirurgia é o domínio dos procedimentos invasivos à beira do leito. O conhecimento da anatomia da superfície é o primeiro passo. Porém, a dificuldade e a responsabilidade somente aumentam com o aprofundamento dos estudos. Pode dizer que o residente está preparado quando passa a contraindicá-los, pois a ponderação do risco-benefício, a morbidade inerente ao procedimento, o risco de complicações e a necessidade de intervenções para corrigir possíveis iatrogenias são preceitos que começam a nortear as condutas. Eu já vi alguém falar isso daí, né? Eu já vi a galera do sétimo cast, se não me engano, falar isso daí, né? Quando você está começando a aprender as coisas, você começa a indicar tal coisa, né? Quando você já aprendeu ali uma quantidade considerável daquele assunto, você começa a realizar o procedimento, né? E quando você aprendeu, já sabe o suficiente, sabe demais, sabe bastante, você começa a contraindicar tal coisa, né? Você sabe por que contraindicar tal coisa, entende o porquê. O acesso venoso central está indicado na necessidade de infusão de drogas vasoativas, como a noradrenalina. Questão difícil, hein? Indicado adrenalina em altas concentrações, em caso de medicações hiperosmolares e nutrição parenteral total. A falência de acesso venoso periférico é indicação relativa. Porém, é sempre importante avaliar a modificação na prescrição para outras vias de administração, como a intramuscular e subcutânea.
Marque, aqui eu tô procurando uma incorreta, né? A própria hidratação é factível, podendo-se infundir com segurança soluções cristalóides em volumes consideráveis por via subcutânea, hipodermoclise. Nunca vi, mas tá, vamos seguir. Paracentese possui uma aplicação diagnóstica e terapêutica. De onde que é essa pergunta? Nossa, que pergunta difícil. Tensa, né? Paracentese possui aplicação diagnóstica e terapêutica. Pode ser. Pacientes com restrição ventilatória por distensão abdominal às custas de líquido acítico, pode-se indicar a evacuação, normalmente funcionando-se ponto lateral a uma linha imaginária traçada da cicatriz umbilical à espinha ilíaca anterosuperior esquerda. Por quê? Essa aqui não conhece. Retirada de volume superior a 5 litros implica em necessidade de infusão intravenosa de albumina. Tem lógica. Procedimento diagnóstico, a dosagem de albumina sérica e o líquido acítico é aplicada a um cálculo que permite conclusões quanto à provável etiologia do quadro. Tem lógica também. Permite conclusões? Só olhando para a albumina? Complicado. Toracocentese no estudo do líquido pleural possui indicações análogas aos derrames acíticos. Assim como no líquido abdominal, o cálculo envolvendo o gradiente de proteína sérica e o líquido pleural apresenta uma importância na avaliação do provável diagnóstico etiológico. Score de Wells utiliza esse cálculo para definir se o líquido é um transsudato ou um exudato. Isso é verdadeiro. Essa é a confirmação, com certeza verdadeira. A aplicação da ultrassonografia beira-leito, além de amplificar a chance de êxito nos procedimentos, reduz as complicações, principalmente em mãos experientes. A familiarização com diversos aparelhos e suas funções, o reconhecimento das imagens geradas por eles é condição cada vez mais frequente na prática médica. É legal, né? E aqui, hein? Difícil, hein? Ah, cara. Eu acho que isso aqui tá errado, velho. Não é possível. Não. Não tem comentário, né? Não daria pra saber o porquê que não dá pra saber, né? Mas nossa, questão muito complicada. A própria datação é factível, podendo se infundir com segurança soluções cristalóides em volumes consideráveis por via subcutânea. Como assim? Que tipo de volume é esse que eu vou fazer por via subcutânea? Nunca, nunca pensei sobre isso. É uma questão para residente mesmo, mais complicada. O senhor de 74 anos caiu da própria altura. O único achado na sala de emergência é um pneumotórax laminar à direita, com fratura de quarto arco direito, que apareceu na tomografia de tórax. Então na radiografia não apareceu nada, não tem contusão, né? Está acordado, lúcido, estável hemodinamicamente. Saturação de oxigênio em ar ambiente de 96%, frequência respiratória de 27%, conduta além da analgesia. Dreno, tórax aceitado, monitorização. O cara tá bem, pô. Pneumotórax laminar. Não fazer nada. Exatamente aí. O cara tá bem. Rapaz de 16 anos caiu do terceiro andar de uma casa enquanto tentava arrumar uma lâmpada queimada. Foi atendido por equipe básica do SAMU, com sinais de desorientação e agitação, pele fria e sudorência, queixando-se de dor intensa e transição tóraco-abdominal direita. Levado ao hospital em protocolo de trauma. Avaliado pelo residente de cirurgia geral do plantão, que evidencia Glasgow 12, fratura exposta em membro superior direito, frequência respiratória de 32, frequência cardíaca de 112, oscilação paradoxal em parede torácica direita. Quando foi perguntar para o seu staff qual a melhor conduta neste momento, olha, eu não tenho dados aqui de. Então, acho que aqui, ó.
intubação, Glasgow 12, não, né? Analgesia, bloqueio intercostal e oxigênio, né? Analgesia aqui, o oxigênio vão melhorar, porque o oxigênio vai suspender a necessidade do menino de puxar muito ar, né? Então essa frequência respiratória vai diminuir e aí a dor vai diminuir já por consequência disso. E se fizer bloqueio intercostal, vai diminuir a dor localmente. Se fizer analgesia, vai até tranquilizar ele. Então acho que atividade de nivelamento aí traumatóracico aí, faz bastante tempo que eu estudei traumatóracico, mas o afinco foi tanto que consegui aí acertar bastante coisa aí, bastante questão. Acho que eu errei aquela única questão ali que era uma questão de residente, uma questão bem cabeluda. Então adiciona a agenda e segue. Vamos seguir. Não, mas eu que vou escolher aqui. E o último que eu vou escolher vai ser pneumonia adquirida na comunidade. Pneumonia adquirida na comunidade. Não sei onde é que tá. Cadê? Aqui. Pneumonias adquiridas na comunidade. Que aqui tá. Tudo aqui aparece como dificuldade fácil, né? Pra mim tem um monte de coisa que é muito difícil. Os 407 assuntos, inclusive, aparecem como fáceis. Eu acho que o que falta aí talvez falta configurar alguma coisa ali. Vamos lá. Então, última, né? Tentar fazer rápido. Criança de 2 anos levado à emergência com quadro de febre e tosse há 3 dias. Exame físico, temperatura 37,2, regular estado geral, 58 respiração e tiragem. Ausculta pulmonar, crepitações em base de hemitórax esquerdo, radiografia infiltrada em lobo inferior esquerdo. A conduta mais adequada nesse caso é parenteral. A criança está bem, pô. Agora, azitromicina ou amoxicilina, né? A criança está bem, está bem. Ela tem um certo tiragem. E aí, azitromicina ou amoxicilina, né? Amoxicilina, cara. Amoxicilina. E não, é para internar. Conhecimento de manejo da PAC. Questão: trato lactate com quadro agudo de tosse, febre e taque de espinéia, associada com ruídos adventícios e tal. A hipótese de pneumonia típica. Tá, pneumonia típica. Então, eu só pensei, né, essa frequência cardíaca, por algum motivo, então acima de 40 que já corta aqui, né, entre 12 meses e 5 anos, aqui 60 e aqui 50, né, entre 11 meses, né? Tem taque de espinéia, penicilina cristalina, parenteral tratamento. Pré-escolar de 4 anos comparece ao pronto-socorro pediátrico, acompanha sua mãe. Ela relatou que há 4 dias o menor iniciou com sintomas gripais, evoluindo a 48 horas com piora da tosse produtiva, febre e recusa alimentar. A ausculta pulmonar apresentava-se com diminuição dos murmúrios vesiculares à direita, certo? Frequência respiratória de 55, tem o taque de espinéia, né? Então a gente agora já tomou esse susto ali, né? Tiragem subcostal. Diante do caso exposto, a conduta de primeira escolha seria: então, ambulatorial não vai ser, ceftriaxona não vai ser, ambulatorial não vai ser, a gente vai usar internação e penicilina, né? Então, acho que basicamente é o lembrar aqui, né? Aristo, por que eu preciso saber esses valores? Porque ataque de espinéia é o sinal semiológico mais sensível para o diagnóstico de pneumonia. Beleza. Lembrar desse detalhe aí. Eu não lembrava mais desse detalhe. Faz bastante tempo também, né? Que estudou pneumonia adquirida na comunidade. Criança de 1 ano, previamente rígida. Então agora o corte muda, né? 12 meses a 5 anos, a gente tem 40 como corte. Acima dos 5 anos vai ser 30, né? Paciente previamente rígida, trazida ao pronto-socorro com história de febre há 1 dia, 38 graus, tosse seca. Nega inapetência, não apresentava distúrbio gastrointestinal urinário, ao exame físico bom estado geral, afebril no momento da consulta, tá bem. Frequência respiratória de 35.
e ausculta pulmonar com roncos. A mãe sugere ao médico a realização de radiografia pulmonar por achar que pode se tratar de uma pneumonia. O médico explica que, apesar da febre da tosse, a criança não apresenta quadro clínico de pneumonia. Dentre os parâmetros clínicos descritos abaixo, qual valor apresenta melhor valor preditivo para que se possa inferir não se tratar de pneumonia? E aí? Frequência respiratória ou característica da febre? É a frequência respiratória, né? Então, se for criança, a suspeita... Então, o que ele teve aí foi uma gripe. Tem roncos ali, tá? Uma bronquiolite, talvez. Qual que é o diagnóstico dessa criança? 1 ano, né? Bronquiolite poderia ser. Não tem uma sibilância e tal. Pneumonia adquirida na comunidade ainda é importante causa de morbidade e mortalidade na infância, devendo ser lembrada como diagnóstico diferencial nas síndromes infecciosas de insuficiência respiratória aguda. Sobre a pneumonia na infância, a alternativa correta. Os raios-x de tórax estabelecem o diagnóstico etiológico. Lactente menor de 60 dias de vida deve ser internado se tiver ataque apneico, independente da presença de tiragem intercostal. Isso aqui não pode estar errado, né? Tiragem subcostal é um sinal de alerta. Indica internação apenas lactente menores de 60 dias de vida. Cirurgia bacteriana predomina em crianças de 1 ano, não. É indicada a realização de hemocultura. Não, a cirurgia bacteriana começa. Não, já é meio atípico, na verdade, né? Cirurgia bacteriana não predomina em ninguém. Está indicada a realização de hemocultura em todos os pacientes, dependendo da presença de sinais de alerta. Não, né? Muito caro fazer isso. Ataque de espinéia, então, né? Um lactente com 11 meses de idade apresenta há 3 dias quadro de febre, cores e hialina e tosse, inicialmente seca, que evoluiu para tosse produtiva, né? Então, o paciente teve uma síndrome de via aérea superior, provavelmente viral, que evolui porque perde defesas, etc, né? Perde defesas diversas, como mobilização do muco, enfim. E aí superpõe com o bacteriano. Mas levou para outro atendimento para apresentar piora do quadro. Então superpôs. Ao exame físico, a criança encontra-se febril com a temperatura axilar de 38,4, gemente, taquipneica com 58 incursões respiratórias por minuto. Presença de tiragem subcostal, escuta pulmonar com roucos difusos. Né? Então, pneumonia. Né? Autoscopia, hiperemia de membrana timpânica bilateral e orofaringe com hiperemia de pilares amidalianos, sem placas purulentas. Quando eu tô pensando em otite média aguda aqui, se não me engano, abaixo de 6 meses, quando eu tenho afetação bilateral, é que é problema, né? Aqui eu só tenho hiperemia. É isso mesmo. Aí agora vamos ver ali a cena da... Isoladamente, o abalamento da membrana timpânica é o sinal sugestivo da otite média aguda. Né? A hiperemia da membrana timpânica é inespecífica, pode estar também presente no caso de choro ou febre. Forçando, né? 3 anos de 10 meses, previamente rígido, iniciou há 3 dias com tosse alta e febre. Tosse e febre alta. Recebeu tratamento com ampicilina intravenosa em um hospital de baixa complexidade, mas persistiu com febre, sendo encaminhado ao hospital de referência para manejo da pneumonia na comunidade com complicação. Na chegada, apresenta-se irregular estado geral, febril, com dificuldade respiratória moderada e murmúrio vesicular abolido à esquerda. Radiografia de tórax conforme a imagem a seguir, né? Então tá completamente tomado aqui. Ultrassonografia de tórax demonstra derrame pleural volumoso sem sinais de septações no seu interior. Tórax-sintese confirmou o diagnóstico de empiema. Qual a conduta mais adequada no caso? É drenar, né? Aqui.
Então, drenagem simples e controle, é só isso? Anfotericina B? Anfotericina B vai matar o bebê. Então, só que eu também gostaria de fazer isso, né? E aí? Tá, é simples de tórax, só drena e já era. E segue com a ampicilina e acabou. Não vamos mudar, não tem nada, não tá acontecendo nada. Complicado, hein? Gente, tô tentando tratar pra germe. Acho que eu vou aqui. Tô tentando tratar e errei, né? Errei, obviamente. Drenagem e cultura. Então, isso que me chamou a atenção, né? Não vamos fazer cultura nesse neném? Vamos fazer cultura, né? Simples e controle radiológico, só isso? E a cultura? Aqui não tem informação de que foi feito. Chama atenção essa questão. Criança de 3 anos de idade, no terceiro dia de uso de antimicrobiano para pneumonia, persiste com febre elevada e piora o estado geral, com anorexia, prostração, dor abdominal, aumento progressivo e desconforto respiratório. Qual a principal complicação que essa criança poderá apresentar? Derrame pleural, pô. Derrame pleural. Em relação à pneumonia adquirida na comunidade, na população pediátrica, assinale a opção incorreta. Marcar sempre, né? Lactentes menores de 6 meses de idade com quadro de pneumonia adquirida na comunidade curto e insidioso, estado geral preservado e tosse irritativa, deve-se considerar o diagnóstico de pneumonia causada por Chlamydia trachomatis e indicar a amoxicilina como tratamento de escolha. É uma possibilidade de clamídia aqui, mas não é a amoxicilina que trata a clamídia, né? Não é com isso que não é isso que a gente usa. Os vírus são responsáveis pela maioria das pneumonias do primeiro ano de vida, em metade dos casos na idade escolar, isso aqui é verdadeiro. Streptococcus pneumoniae é o principal agente bacteriano da pneumonia adquirida na comunidade, verdadeiro. De modo geral, né, inclusive das crianças. Na criança com infecção respiratória aguda, a frequência respiratória deve ser pesquisada visando o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Na ausência de sibilância, a frequência respiratória maior ou igual a 60 em menores de 2 meses é considerada ataque apneia, isso é verdadeiro. Lactentes menores de 2 meses de idade com pneumonia devem sempre ser hospitalizados, né? Eu acho que eu vou marcar aquele ali mesmo, né? Não é a amoxicilina que a gente usa, né? Não sei se é essa idade, né? Não é essa idade que é o corte, né? Para clamídia, para infecção por clamídia, né? Clamídia trachomatis e tal. Etiologias por faixas etárias aqui. 3 meses a 2 anos, né? Mas não é isso que a gente está pensando. E aqui não tem. Pelo canal do parto e tal. São os Streptococcus do grupo B. E. coli. No hospital tal. SGB, E. coli. Tem uma consideração, na verdade, interessante em relação à clamídia, né? Mas eu não me lembro qual era. E aqui não tá expondo. Questão 9. Considere um paciente de 8 anos de idade com quadro de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, recebia tratamento com antibiótico, porém não apresentou melhora. Realiza raio-x que evidencia a presença de derrame pleural. Realiza expulsão e análise do líquido. Relação proteína-líquido contra a proteína sérica 0,65. Relação DHL líquido. DHL sérico 0,7. DHL líquido pleural 458, bem alto. Quanto a esse caso clínico, com base nos conhecimentos médicos correlatos, ataque apneia é o sinal de maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de pneumonia. Perfeito, né? Então vamos falar sempre isso, pensar sempre nisso, né? Em relação ao ataque apneia e sobretudo para a população pediátrica, né? É nisso que a gente vai pensar. Paciente de 3 anos, sexo masculino, é trazido ao posto de saúde. Pais relatam febre de 38,9 e tosse persistente a 48 horas.
Tá, 48 horas começou. Ao exame físico você avalia bom estado geral. Na avaliação respiratória 42, né? Sem tiragem, com discretos estertores e tal. Saturação 96. Qual a conduta? Agora sim, vai para casa. Raio-X confirmatório, raio-X confirmatório, raio-X confirmatório. Azitromicina via oral ou amoxicilina via oral, né? A gente vai tentar sempre a amoxicilina primeiro e depois andar para outro caminho. Então, adicionamos mais um assunto na agenda aí, 8 questões de 10, né? Não foram 10 de 10, teve uma vez só que rolou um 10 de 10 aqui, pelo menos por enquanto, né? Com os assuntos que a gente tem. E aí no próximo momento que vamos fazer mais questões de nivelação, muito cansativo fazer isso. Muito cansativo, tô falando bastante há 1h30 aí. Mas é legal, funciona, né? Bastante interessante aqui para refletir aqui, né? E agora a gente vai para a agenda de questões, né? No próximo momento, esse aqui eu não vou gravar por enquanto, ainda estou estudando melhor a maneira que eu vou fazer aqui a nossa revisão com questões programadas, né? Estudando um pouco melhor, né? Como é que eu vou fazer isso, porque elas não são simplesmente para me testar, né? Elas são para eu aprender. Eu tenho que aprender com elas. Né? Então acho que esse é a grande sacada, né? O grande comentário aí. E é isso aí, né? Eu vou fazer elas daqui a pouco. O Anki já está respondido, bonitinho. Vou fazer elas daqui a pouco. As nossas questões programadas aqui. Veja que se repete aqui a imunização. Já fiz ontem, inclusive, 3 revisões feitas e está precisando fazer ainda, né? Então, chama atenção. Chama atenção essas coisas. E amanhã tem mais revelação e mais questão e mais tentativa aqui de criar algum raciocínio, né?